Hoje a conversa está muito boa. Eu vou receber a Giovana Friol, engenheira civil. E claro, o nosso quadro de cultura com a Marília de Lima. Confere com a gente. Oi, gente, começando mais um programa e hoje eu tô com uma querida aqui. A gente vai falar de engenharia civil com a Giovana Friol. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Cá. Ai, Gi, você é uma querida, uma fofa. Já faz tempo que a gente tá, né, Nossa, eu quero receber você no meu programa pra gente falar um pouquinho desse universo, né, da engenharia. Mas pra gente começar esse bate-papo, essa conversa, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, porque você é super jovem e tem um currículo aí super bacana pra gente poder desenrolar esse universo da engenharia civil. Sim. Eu comecei desde muito cedo, desde os 13 anos de idade. Minha tia, meus tios, a família toda trabalha com projetos, móveis planejados. E desde cedo eu já estava ali no meio das obras, querendo vender. Ai, meu Deus, super jovem, né? E aquele universo começou a fazer parte de mim. Então, com 13 anos eu já era vendedora de uma das lojas. Bem novinha, é uma criança, né? Pode-se dizer. Verdade. Mas tudo me motivou pela vontade de crescer, de querer ter uma profissão. Desde nova eu já queria, né, ter um futuro melhor. E o pior, quando você chega ali, eu conheço a loja, que é um grande amigo, Igor, um grande beijo, que foi um grande parceiro aqui da Com Brasil por muitos anos, que você atuou, né, com ele lá. E aí, todo mundo falava assim, talvez olhar e falar assim, ela vai ser uma arquiteta, né, uma loja de alto padrão. E aí você foi pelo caminho que fez você brilhar, que foi para engenharia? Foi engenharia. Exatamente. Todo mundo falava, essa menininha vai ser arquiteta, né? Fala até pra ele, né, Igor? Nossa, você faz cada projeto diferente, vai sair uma arquiteta. Eu falei, não, eu gosto da execução. Eu gostava de estar ali no meio de resolvendo os problemas do cliente. Qual que é a torneira que você vai usar? Como você vai fazer aquela pintura? Eu já gostava dessa etapa. Dessa parte de operação. E quando a gente fala em engenharia, é uma profissão que você, como mulher, me conta os desafios, né? Porque não é, a gente sabe que é uma profissão que não tem tantas mulheres, né? Hoje eu acho que talvez mudou um pouco isso. Mas quais os desafios que você, quando você falou, não, eu quero fazer engenharia, o que você enfrentou nesse momento? Foi muito difícil. Até hoje, às vezes eu falo, mesmo eu tendo hoje minha empresa, as pessoas olham e falam assim, uma mulher, vou dar credibilidade para ela. É, né? Verdade. Então, é uma constante evolução, né? Em você mostrar sua competência, né? O que você faz, os seus resultados, né? Exatamente. E aí os resultados falam por ele mesmo, né? É verdade. Gi, hoje você tem uma gama de clientes, assim, que eu falo que você é privilegiada, porque você atua em todos ramos, né? Então, desde uma obra pequena, mas hoje você também é vista por grandes obras que você comanda. Sim, exato. Eu falo assim, que eu não nego o pequeno trabalho. Aquela manutenção, vamos fazer? É preciso? Vamos fazer. Agora, aquela obra grande, pode deixar comigo que eu resolvo. Eu resolvo. Gente, eu acho incrível. Às vezes eu acompanho a Gi nas redes sociais e é um universo, né? Você chega lá com, né, toda paramentada, porque tem que ter as roupas, né, de segurança, mas comandando mesmo uma área que talvez muitas pessoas olhem e falam, não é para uma mulher. E você chega lá e arrasa, é isso. Obrigada. Mas é um trabalho, assim, que demorou um certo tempo, né? Até eu mesmo criar essa confiança, né? Porque como já tem um julgamento por trás, mas é aquela força de vontade, de querer, de ir pra cima. Então eu falei assim, não, eu vou passar por tudo.
É verdade, porque a vida é feita de obstáculos também, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, né? Hoje você, você atua hoje em algumas empresas, mas hoje você resolveu também abrir o seu próprio negócio, você tem a sua empresa, e aí a gente tem que ter aquele olhar de empreendedora, né? Exato. Porque hoje você passa daquela, né, eu sou a engenheira que faz o projeto, que faz a execução, mas agora eu estou abrindo a minha empresa. E aí é um outro olhar. Então, quando você falou assim, agora eu quero empreender, quero ter a minha própria empresa, né, de engenharia civil. Como que também surgiu isso na sua cabeça? Como você lida com isso? Porque para você hoje ter um negócio, empreender, tem que ter outras partes que não é tão específica, mas que tem que estar tudo alinhadinho ali para que as coisas consigam, né, acontecer da melhor forma. Sim, eu falo que a engenheira que eu sou hoje vale muito também do tempo passado que eu trabalhei com vendas, que trouxe uma bagagem muito grande sobre negociação, como lidar com o cliente. Então, foi uma construção de anos, desde a época dos projetos até chegar o momento de abrir a empresa. E também eu fui atrás da minha capacitação, né? Eu fiz uma MBA em gestão de projetos, né? Uma pós na USP. Então, eu faço cursos, sempre estou fazendo para se atualizar. Então, eu foco também no meu conhecimento técnico para que eu possa passar e transmitir essa tranquilidade para o cliente. Isso é muito legal, o que você falou. A gente passa, a nossa trajetória de vida, ela é construída, né? Eu falo que tudo na nossa vida é aprendizado. Então, aquela época que você foi a vendedora da loja, hoje você traz isso para o seu negócio, porque é você que cuida da parte comercial, né? Então, você fala assim, eu que vou atender meu cliente, eu que quero... Então, cada pedacinho hoje te fez, além de ser hoje tão jovem, respeitada, né, no mercado, hoje você se torna, uma das referências, e também chegar a esse ponto de falar, agora também eu estou me tornando uma empresária, estou empreendendo, tendo a minha própria empresa, e tudo que eu construí, hoje eu vejo no resultado que está chegando aí, é isso. É lindo. Mas é muito bom, né, trabalhar com o que se ama. Você teve alguma dúvida? Não, sempre falou, é isso que eu quero para minha vida? Sempre. Desde os 15 anos eu falei, eu vou ser engenheira. E a sua família, assim, também te apoiou na hora ou não? Não, você é louca, não, faz outra coisa. A mãe, né? Mãe é mãe. A mãe sempre apoia, né? Agora, os parentes não acreditavam muito, não. Não falava, né? Não, porque não teve ninguém, né, na família. Não teve nenhum engenheiro, né? Só eu mesma. E quando a gente fala também nessa obra, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, você depende muito da mão de obra, né? Sim. Então, você tem toda a gestão legal, mas aí quando chega na mão de obra, então, as dificuldades, né? Eu falo que quando a gente faz uma obra mínima, a gente já tem uma dor de cabeça, você comandando ali. Lidar com o outro nessa gestão, porque você precisa dessas pessoas para poder entregar o resultado. Sim, Qual que é seu olhar e como que você vê essa situação? Então, é o que eu falo, a gente tem que sempre estar com o plano B na manga, sempre. Então, a gente tem parceiros, né? Eu trabalho com parcerias, eu conheço outros engenheiros, então a gente está sempre em contato e a gente tem uma rede de apoio, porque ninguém cresce sozinho, ou então a gente tem essa, né, uma lista, a gente está sempre em contato um com o outro para se ajudar mesmo. Porque é aquela lenda, né? Quando a gente fala em obra, todo mundo fala, né? Não vai entregar no prazo. Me fala um pouquinho disso, né? Quando a gente chega nisso, fala de prazo. Porque quando a gente faz alguma, né? A gente começa uma reforma, uma construção, compra um apartamento, sempre tem, né? Aí tem, isso realmente sempre vai acontecer mesmo, dificilmente tem as exceções da entrega certinha, mas o que acontece sempre tem aquelas atrasadinhas. Não, nem sempre. Não, depende. A realidade é outra hoje. É outra. Em uma das minhas especialidades, né, que eu falei anteriormente sobre gestão de obras, é justamente saber fazer um cronograma. Entregar, né, no prazo. Então, eu faço todos os cronogramas da minha obra. Então, eu sei cada etapa que vai ser executado. Óbvio que planejamento é uma coisa, execução é outra. Só que se você sabe fazer um bom planejamento, se você deixa folgas, você prevê os imprevistos, né? Coloca um tempo para os imprevistos, então ali você vai controlando o seu cronograma.
Entendeu? Porque todo mundo fala, né? Quando eu falo em obra, ela vai atrasar. Eu tô com uma obra agora, né? A gente tá executando, até mesmo no Shopping Tamboré, que o prazo eu pedi 3 meses, eles me pediram para entregar em 1 mês e meio. Ixi, aí já muda então, toda, né? Aí é o plano B, a gente tem que entrar em ação, atualizar o cronograma. Aumentar a equipe. Exatamente. Porque acho que isso também é uma questão de gestão. Quando a gente fala, existe mesmo até essa parte de muitas empresas por aí que não cumprem esse cronograma, que eu acho que é o medo de todo mundo que inicia uma obra ou compra, falar não vai ter, mas ter esse olhar também desse planejamento e dessa organização, né? Que eu acho que também é um diferencial seu, e é isso, se a pessoa também quer no prazo mínimo, também vai ter que arcar com o prazo mínimo, né? Exato, é o que eu falo justamente para eles. Tem todos os prós e os contras. A gente precisa adequar o que dá e o que também não dá. Não adianta você querer algo e não dá para fazer, né? Hoje, falando um pouquinho aqui, qual que, né, dessa sua trajetória, que eu sei que vai ter muita coisa ainda que você vai fazer, mas qual foi o seu xodó, quando a gente fala assim, qual foi a obra hoje que você fala assim, eu sempre vou lembrar dela, quando eu for contar a minha história, tem alguma que te marcou, que você fala assim, eu vou levar ela para... Eu sei que cada projeto, eu falo que é um pouquinho da gente, né, quando a gente desenvolve, a gente tem amor, tem carinho, mas eu acho que entre elas tem sempre uma que você fala assim, ou por alguns desafios, obstáculos, mas que te marcou, que você vai falar, para sempre eu vou falar dessa obra. Olha, foi uma obra até mesmo que não é uma obra de construção, foi uma obra é um solapamento, né? Cedeu parte do piso de um estacionamento, uma área grande, e nós tivemos que fazer a recomposição do solo, né? Por camadas, enfim, tem todo um processo. E foi uma obra também para mim que foi um prazo curto, verba curta, então exigiu muito da minha expertise também, que eu trabalho na área ambiental. Então, exigiu bastante do planejamento e de casar exatamente isso, né? A expertise técnica. Então, essa obra foi bem bacana. É a obra que você, por enquanto, é que você vai lembrar. Você vai vir outras, né? Mas eu um gosto desafio, muito né? dessa. E a que eu tô fazendo atualmente, eu acho que vai ter grandes expectativas. Ai, que legal. Gi, pra gente encerrar, que parece que a gente fica aqui conversando muito, mas já tá super convidada a voltar. Mas queria que você deixasse uma mensagem, né? Tantas pessoas querem entrar nesse ramo, para quem está começando, o que você diria, né? Porque você teve uma trajetória de sucesso, mas a gente sabe que não é fácil, que teve dedicação, que teve empenho, que teve também muito não, como, né, hoje você tem muito sim, mas a gente sabe de todo o processo, mas principalmente para quem quer entrar nessa área e começar, né? O que você diria? Eu falaria para essas pessoas se capacitarem. É o começo de tudo. Busca um tipo de curso específico. Mas eu não sei se vai ter área para mim nesse determinado assunto. Se capacite, porque a oportunidade ela vem quando você já está pronta. Você não precisa ficar pronta para que a oportunidade chegue. Então, esteja pronto primeiro. Então, eu falo assim, a primeira coisa, capacitação, né? Que é o que o mercado busca. Especialização também, né? É muito importante, muito né? importante. E networking, né? Com certeza. Isso é fundamental. Gi, queria agradecer sua participação. Volte sempre. Eu acho que tenho muito orgulho quando eu vejo, assim, sempre, né, eu faço convite, falei, Gi, vamos lá conversar, porque eu acho que é uma profissão que realmente você motiva muitas mulheres têm vontade, é uma profissão que às vezes, infelizmente, ainda é vista por homem. Você chega lá com toda a sua autoridade, fazendo com excelência, né? Então, parabéns aí pela sua trajetória, muito sucesso, e volta aqui para contar pra gente. Tava falando para ela, olha, eu acho que você precisa ter um conteúdo aqui na TV, para que a gente possa falar desse universo de obra, porque é tanto conteúdo, tanta coisa, tanto conhecimento que as pessoas nem sabem, né? Sim, com certeza. Agradeço o convite, fico muito feliz de participar e com certeza eu vou voltar sim. Obrigada, viu? Gente, agora chegou aquele minutinho da gente falar de cultura com a nossa querida Marília de Lima. Confere com a gente. Olá, pessoal. Olá, Carlinha, tudo bem?
Hoje nós estamos aqui com mais um Ecoar Cultural. Eu estou aqui em Montes Claros, trabalhando com um pessoal maravilhoso de cerâmica, que depois eu vou trazer para vocês verem. Mas hoje a gente vai ver uma reapresentação do nosso 12 Horas pela Cultura, onde a gente trabalhou as leis de incentivo. Espero que vocês gostem, aproveitem, entendam um pouco como funcionam as leis de incentivo aqui no nosso país e o quanto de benefício traz. Sempre é muito difícil que chegue a cultura na periferia. É desafiador trabalhar com pessoas que, de repente, a gente sabe que não teve nem acesso à educação. Eu trabalho com captação de recursos há mais de 9 anos. A lei da cultura ela é tão importante para as comunidades, porque muitas pessoas acabam não enxergando, achando que cultura... o que cultura pode levar de diferencial para as comunidades? Eu vejo transformação. Eu vejo, inclusive, a mudança radical da comunidade quando ela insere cultura dentro das suas programações, as oportunidades e quantos talentos surgem através desses projetos. As leis de incentivo, o nome já diz, é para incentivar, não é para patrocinar somente, né? Não é para sustentar algo durante anos, é para que você dê aquele start para um determinado desenvolvimento. Como que elas funcionam? Lei de incentivo é assim: o governo abre mão de algum imposto, e aí a gente está falando de imposto federal, que é da federação, né, presidente, deputados federais, etc. O estadual, estamos falando de governador, deputados estaduais, e o municipal, que estamos falando dos prefeitos e vereadores. Então, nas três áreas, nós temos leis de incentivo. Como que funciona? O governo abre mão, por exemplo, na escala federal, do imposto de renda. Na escala estadual, ele abre mão do ICMS. E na escala municipal, do ISS e do IPTU. E essas leis de incentivo, elas não funcionam, claro, só para a cultura, elas funcionam para todos os setores da sociedade. Então, as leis de incentivo funcionam para a saúde, para a educação, para a habitação, para a moradia, para a tecnologia, né? Hoje a gente tem lei, o Sérgio mesmo é um que trabalha não só com as leis da cultura, né? Perfeito. Sérgio trabalha com a lei da saúde, né? Quais outras leis que você trabalha aí? Do esporte, a nova lei da reciclagem, a lei do idoso, a lei da criança, em todas as esferas. Em como todas você as disse, esferas. Federal, estadual e municipal. Nós trabalhamos com esporte também, mas muito com a cultura. Muito mais é com a cultura. Mais é com a cultura. Mas um pouquinho lá com o esporte também. Sim. Então você vê que há possibilidade de se trabalhar com todas as leis de incentivo. Mas todo esse, vamos falar de governo federal, vamos falar de imposto de renda, né, de IR. Todo o valor que o governo destina para leis de incentivo, o 100%, o menos de 1% é para a Lei Rouanet. Então, uma coisa que a gente fala muito, né, que se fala tanto, né, ai, não, porque a Lei Rouanet, porque tá dando dinheiro para o artista, para o produtor, tem gente roubando dinheiro, é muito dinheiro, tá arrombando os cofres do governo, o que na verdade não é verdade, né, porque é menos de 1% que acaba sobrando para a cultura. Então, perfeito. A gente precisa entender como funcionam as leis de incentivo para que a gente possa, inclusive você, né, no seu bairro, na sua cidade, na sua associação, na sua comunidade, falar, opa, peraí, tem lei de incentivo para tudo. Tem lei de incentivo para o esporte, tem lei de incentivo para a cultura, mas existe a lei de incentivo para a cultura e não é tudo isso que estão falando, não. Ela é muito importante, né? Eu acho que acontecem coisas que muita gente não vê, precisamos divulgar mais, né, as leis de incentivo. Elô, me conta um projeto muito bacana, através de lei de incentivo, que você tenha desenvolvido lá com a comunidade. Nós fizemos recentemente festivais, né, que nós estamos fazendo no estado de São Paulo, porque a associação é estadual, e nós podemos captar através do ICMS, fazendo esses festivais que incluam a comunidade na cultura. E importante porque não está sendo fácil a captação, porque os empresários não entendem como que a gente pode dar um retorno disso para a sociedade, né? É muito bom, gente.
Espalhem essa notícia. É muito bom investir em cultura. E melhor, existem as leis de incentivo, que em muitos casos nem se põe a mão no bolso. Conta a história pra gente, Sérgio, de um projeto muito legal que você tenha participado. Bacana. Mas, Sérgio, se você me permitir, eu gostaria que mudasse nosso conceito de mudar a frase, que a gente tira uma parte o governo renuncia uma parte do imposto. Não renuncia, na verdade é um investimento. O que era para o próprio governo estar fazendo, as leis de incentivos, principalmente na cultura, ajudam no desenvolvimento. E numa base de dados até da Receita Federal, é um indicador que cada R$1 investido na lei da cultura, através do imposto, há um retorno de 0,6 até 7 vezes esse valor investido. Então é um investimento, não se tira dinheiro, como muitos acham, mas está tirando dinheiro dos impostos para algo que não dá retorno, ao contrário, dá muito retorno sim. Mas sobre os projetos que você me perguntou, existem muitos projetos, eu trabalho na verdade com mais de centenas de projetos. E um dos projetos muito bacana, inclusive eu tive recentemente, que foi no interior de São Paulo, que através de projetos da Lei da Cultura conseguiu desenvolver meninas que acabaram sendo abandonadas pelas mães por causa de prostituição, drogas, e que elas não tinham nada. E o desenvolvimento dessas meninas que estão nessa instituição há mais de 6 anos foram provenientes através da Lei da Cultura, ou seja, elas conseguiram ter algum apoio para que elas se tornassem alguém, quebrasse a regra daquele mundo que elas já vinham junto com as suas mães e com seus pais. Para você ter uma ideia da importância de um tipo de projeto. Mas existem outros mais. Eu posso citar dezenas. Aqui em São Paulo, como exemplo, o Balé de Cegos, que é um projeto maravilhoso, que é 100% financiado através de lei de incentivos. Então isso tudo demonstra que é um investimento cultural que traz retorno para toda a população. Lady Gaga, cada R$1 investido, voltou 40. E é claro que não foi só na cultura, né? A gente tem aí, reverberou no turismo. É um investimento muito grande. Agora vamos falar de Lei Rouanet, que foi criada em 1991. Ela é uma consequência, né? Ela rendeu a Lei Sarney. O Sarney, que desde 1968 vinha ali trabalhando com os artistas, tentando fazer com que a lei da cultura desse resultado. Aí quando foi em 72 ele conseguiu colocar a lei, e depois acho que 80 e poucos foi aprovada, e ele então conseguiu fazer. Só que a lei não estava tão boa quando o Collor entrou, inclusive assinado por todos os deputados na época. Quando o Collor entrou, ele, junto com o Paulo Sérgio Rouanet, eu nunca sei se é Paulo Sérgio ou se é Sérgio Paulo Rouanet, eu sei que é o contrário o nome dele, mas enfim, e ele que foi o condutor de se desenhar e publicar a Lei Rouanet, que rendeu a Lei Sarney. Veja que nenhuma chamava Lei Sarney, nem outra chamava Lei Rouanet. Isso eram apelidos. E apelidos por conta de quem foi a pessoa que trouxe essa lei à baila, né? Que trouxe isso pra gente. Então a lei vem desde 1991, vem sofrendo mudanças, não na lei, mas sim nas normativas que regulamentam essa lei. Ela é sem dúvida então a mais conhecida, né, quando a gente fala em lei de incentivo. Por isso que eu quis dar esse dado, que a lei não representa nem 1% de todo o dinheiro que o governo investe, para dar a entender que ela é importante. Agora a gente passou de 2 bilhões de investimentos anuais, mas isso não representa 1%, não é nem do PIB do Brasil, gente, é do investido, do 100% que o governo dá para todos os segmentos. A Lei Rouanet não tem nem 1%. Realmente, eu escutava muito falar de algumas coisas que usavam indevidamente os valores e tudo mais. Depois que a gente começa a trabalhar e entender a lei, você vê que realmente não é nada disso. Que todo cidadão tem direito às leis de incentivo, através da Lei Rouanet também, inclusive. Eu achava também, achismo, que só empresas poderiam ter acesso a essa lei. E hoje eu entendo que não. Uma pessoa física pode também ter acesso à Lei Rouanet. Das dificuldades que às vezes eu entendo que tem, qual projeto você pode apresentar para participar das leis de incentivo, da Lei Rouanet. E às vezes as pessoas podem pensar, eu quero fazer um show, né? Quero apresentar
um show lá na minha fazenda. Eu tenho uma fazenda e gostaria de chamar meus amigos e utilizar da Lei Rouanet para poder contratar um Sérgio para cantar para mim, para os meus amigos, numa festa de confraternização do meu aniversário. Isso não pode acontecer, né? Ela não pode me beneficiar somente a uma pequena, minha família, meus amigos. Então, assim, isso eu entendo hoje, né? Que acontece dessa forma, tem regras, né? Tem que atender uma quantidade de pessoas, tem um valor que por pessoa que precisa ser destinado, e a prestação de contas, né? Que é uma coisa que é muito interessante. É um dinheiro público, é uma verba de todos, então você tem que ter seriedade de como utilizar essa verba. Eu fiquei muito encantada de conhecer essa parte da prestação de contas. Isso hoje me apaixonou, fazer projetos com dinheiro público, né? Saber que não é bagunçado, né? Não é como dizem. Não né? é como dizem, é verdade. Um aspecto positivo é a democratização da lei, né? Mais que no passado houve algumas falhas, com isso fez com que a própria lei, hoje, a prestação de contas seja muito rigorosa, até mais que muitas outras prestações de contas do governo, né? É bem rigorosa, quem trabalha nesse segmento já entende bem, já sabe das penalidades que tem se não seguir as regras de lei, e a importância dela, pontos positivos e pontos negativos, levar a cultura é uma necessidade para o povo. Inclusive um direito resguardado na Constituição. Perfeito. Todas as pessoas têm direito à cultura. Perfeito. E as leis de incentivos vem sendo o único caminho para aquelas pessoas que não têm condições terem acesso. Nós estamos democratizando, levando acesso para quem não teria. Poxa, posso citar um belo exemplo, uma carreta de cinema, onde recentemente nós levamos para Manaus, para as cidades ribeirinhas, para bairros bem carentes. Então, você está levando uma cultura que, teoricamente, para quem mora em grandes cidades, fala, isso é fácil. Mas e para quem não mora, e para quem não tem esse acesso? Você levar isso é excepcional. E através da cultura as pessoas vão aprendendo mais coisas, né? Lado ruim hoje, o que eu digo é o seguinte, esses fake news que aconteceram deram uma notoriedade muito grande para que a lei só investe em projetos ruins e projetos de grandes artistas, e não é isso. Até os próprios grandes artistas também contribuem por um bom espetáculo, uma boa programação para aqueles que são menos favorecidos. E as empresas que apoiam só têm benefícios. Um beijo, até a semana que vem. Obrigado, gente. Gente, o programa fica por aqui. Até semana que vem. Um grande beijo.